Eu antes de subir fiz alguma coisa que veio ao meu coração que eu nunca tinha feito. Quando estava a ser ministrado pela palavra, pelo aquilo que nós estávamos a cantar e pelo grupo de louvor também, eu pedi ao meu filho de 10 anos que orasse por mim antes de subir. Ele assim, eu pai? Assim, sim, tu, ora para que o Senhor possa usar o pai na palavra. E ele orou aqui no meu ouvido. Disse, Deus, obrigado pela tua palavra. E foi só isso que ele disse, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e que possa acrescentar alguma coisa à nossa vida. Amém? Então, eu hoje gostava de falar acerca de oração. Eu hoje gostava que nós pudéssemos falar e meditar como é que está a nossa vida de oração. A oração é uma disciplina espiritual. E por nós começarmos por lhe chamar uma disciplina, quer dizer que nós temos que ter disciplina. É uma coisa que tem que acontecer. Até à Páscoa, o pastor Orlando, na semana passada, já tocou um pouco esse assunto. Mas até à Páscoa nós vamos tocar em alguns assuntos e vamos fazer como se fosse também uma caminhada até à Páscoa. Jesus fez essa caminhada até ao Gólgota, até ser crucificado e morrer e até ressurgir. Mas ele fez uma caminhada para lá chegar e várias coisas aconteceram. E algumas dessas coisas que aconteceram nós vamos usar também aqui para podermos meditar na palavra. Eu gostava que na nossa mente, como igreja, nós pudéssemos estar a fazer uma caminhada até à Páscoa. Amém? Nós pudéssemos pensar a Páscoa não só lá no dia 20 de Abril ou no dia 18, na Sexta-feira Santa, mas que nós pudéssemos começar a fazer esta caminhada, como se estivéssemos a caminhar com Jesus, como se fôssemos os discípulos a caminhar com Jesus em direção àquele lugar. Então eu não sei como é que está. Olha, podes só acender esta luz aqui do meio, que eu assim não consigo ler. A idade não perdoa. Obrigado, está ótimo. O texto que nós vamos ler fica em Mateus 26. Podem abrir as vossas Bíblias. Vamos abrir em Mateus 26. E queria que vocês também pudessem preparar, se vocês têm algum sítio onde pudessem escrever, tirar algumas notas. Quem é que tem um telemóvel na mão? Levanta-se o telemóvel. É abrir o telemóvel, okay? Abrir a aplicação das notas, ou um e-mail, uma mensagem, qualquer coisa. Abram qualquer coisa onde possam escrever, está bem? 26, do 36 ao 41. Então diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse a estes 2: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, versículo 40, voltando para os discípulos, achou-os a dormir e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinares a orar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinares o quão importante é a oração. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinares, tu com o teu exemplo, a quem nós temos que recorrer quando a nossa vida está triste, angustiada,
quando a nossa vida está alegre, quando nós temos que agradecer. Obrigado, Jesus, porque Tu nos ensinas. Não é outra pessoa que nos ensina, és Tu, o próprio Deus, que nos ensina como é que nós temos que fazer. E obrigado, Senhor, porque podemos ler estas palavras. E obrigado, Senhor, porque podemos reconhecer que isto fez parte daquela caminhada até à cruz. A oração fez parte. O partilhar, o peso e o fardo com Deus Pai faz parte e fez parte. E obrigado porque hoje podemos meditar na Tua palavra. Te agradecemos isso no Teu nome, Jesus. Amém. Então, gostava que nós hoje pudéssemos ter uma reflexão acerca da oração. O que é a oração para nós hoje? Como é que está a nossa vida de oração? Sabem, nós comunicamos todos os dias com pessoas. Todos os dias nós comunicamos com pessoas. E nós, muitas das vezes, nós comunicamos com a mesma pessoa várias vezes por dia. Pelo menos comigo acontece isso. Alguns comunicam mais com os colegas de trabalho, alguns enviam 37 mensagens aos maridos e às esposas. E vemos aqueles SMS, enviamos aquelas mensagens rápidas. E com Deus está ok, isso está ok. Nós podemos ter um relacionamento onde nós, durante o dia, vamos enviando umas mensagens a Deus, vamos escrevendo algumas coisas ao Senhor, vamos falando com Ele de coisas rápidas, coisas que vêm ao nosso coração. Quantas vezes nós não oramos em voz alta ou no nosso íntimo? É como se estivéssemos a enviar um SMS à nossa esposa e dizer assim: olha, tenho saudades tuas, olha, o que é que vai acontecer logo? Olha, eu estou com alguma dificuldade. E com Deus, eu creio que todos nós acabamos por fazer isso. Às vezes, de forma inconsciente, nós mandamos estes SMS ao Senhor. Dizemos assim: Deus, porquê é que isto me está a acontecer? Fomos nós que acabamos de enviar um SMS. Deus, mas porquê que é só comigo nós acabamos de enviar? Mas são coisas muito curtas, muito rápidas. O que Jesus está a falar a nível da oração não tem a ver com isto. Tem a ver com um compromisso mais longo. Tem a ver com o poder de uma oração persistente. O desafio é que nós possamos orar mais tempo. Quando Jesus chega ao pé dos discípulos, o que ele diz assim: eu não acredito, vocês nem uma hora conseguiram estar a orar. Vejam a expectativa que Jesus tinha relativamente aos seus discípulos, que era: eu vou ali orar, eu quero que vocês vigiem comigo. E vigiar não era estar a tomar conta do local só e estar a perceber se vinham em alguém buscar. Não era isso que Jesus estava a dizer. Jesus partilhou uma dor com os seus discípulos mais próximos. Ele partilhou o seu estado de espírito e diz assim: eu quero que vocês estejam comigo. Eu preciso estar sozinho, mas eu quero que vocês estejam comigo. Então a expectativa era que Jesus ia para o seu canto. Jesus não tinha uma poltrona, não tinha os seus livros, não tinha o seu livro de devocional, não tinha o seu café. Mas Jesus foi para o seu lugar, para o seu canto. Mas havia uma expectativa que era: eu espero que vocês fiquem a vigiar comigo. E a expectativa é quanto tempo? Enquanto eu estiver lá. Mas eles não aguentaram. E sabe, o nosso problema de oração, porque todos nós temos um problema com a oração, podemos não admiti-lo, mas nós tratamos a oração como o parente mais pobre. Nós fazemos um esforço para comprar livros de devocionais para nos ajudar a ter um tempo de palavra devocional. Ouçam, é fantástico. Aqui a nossa Raquel Lúcia, que está aqui sentada, faz um esforço tremendo, e eu quero honrar a vida dela, porque ela pensa na vossa vida devocional. Ela anda a chatear-me os ouvidos, a ligar-me para comprar livros e devocionais, porque as pessoas estão a pedir. E é ótimo, perfeito. Vida devocional é ótima. A palavra, eu tenho um livro devocional que uso, onde tem um devocional da manhã e da tarde. Onde eu posso ser ajudado a fazer o meu devocional para um tempo de manhã e da tarde. Mas sabem, o que é que nós temos com a oração? Não temos assim grande ajuda. Temos que ser nós a fazer. Então nós estamos habituámos-nos a orar estes SMS, a fazer orações cultas. Por isso é que é tão difícil nós estarmos numa reunião de oração 1 hora. Porque nós não estamos treinados para isso. Sabem, quando os judeus oravam 3 vezes ao dia, vamos imaginar que eles oravam 10 minutos cada vez que oravam. 10 minutos. Meia hora. Durante as 3 vezes que eles oravam por dia, eles oravam meia hora. Quando eles fossem ao templo orar juntos, o seu músculo de oração já estava treinado. Porque eles já tinham orado 3 vezes no dia
provavelmente durante meia hora. Então, quando eles vão estar juntos para orar em congregação, eles já não precisavam estar a treinar o músculo. Estar uma hora a orar era normal. Então, nós precisamos de ganhar este músculo de orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. A vida de oração sustenta uma igreja, sustenta uma família, sustenta um pastor, sustenta um ministério. Se a igreja não orar pelo pastor, o pastor vai ser mais fraco, vai errar muito mais vezes. Ouçam, eu quero trazer a bordo da minha vida. Eu quero-vos trazer a bordo da minha missão. É bíblico. Não me estou a pedir nada que não seja bíblico. Orem pelos vossos pastores. Tirem tempo para orar pela vossa liderança. Para quanto tempo é que nós tiramos para orar pela nossa família? Então eu gostava que nós pudéssemos tirar o nosso caderno de apontamentos, ou o nosso telemóvel, e começássemos a tirar algumas notas. Então Jesus esperava que eles orassem de forma profunda, sobre um assunto profundo, difícil, que estava a acontecer com Jesus, e de uma forma consistente. Eu não vou continuar a ler, mas Jesus voltou e voltou a orar, e quando voltou eles continuaram a dormir. E o desafio é que nós deixemos de dormir com a oração. Nós precisamos realmente, como igreja local, aqui CCLX Almada, não são os outros, não são as outras igrejas, não são os outros ministérios, somos nós. Como igreja, nós tentarmos pelo menos esforçar-nos a inverter este sentido. De que, ok, eu percebi que tenho que orar mais tempo. Eu percebi que tenho que orar mais. Eu percebi que eu tenho que me estruturar, assim como os judeus eram estruturados. Eu preciso me estruturar, eu preciso me organizar. Isto de orar quando acordo e às refeições e só quando me deito, isto parece aqueles SMS que eu mando à minha esposa. Não? Eu preciso me organizar de maneira diferente. Eu preciso ter alguma coisa que me ajude. E hoje a pregação tem a ver com isto. Amém? Se nós nos comprometermos a orar por algo específico este ano, o que é que tu estás a orar para este ano? Qual é que é o tema que tu oras todos os dias, que é sempre o mesmo tema? Que é sempre a mesma pessoa? Que é sempre o mesmo assunto? Que tema é que tu colocaste no teu coração para orar? Ouçam, Pastor Ricardo, mas isso vai acontecer? Não sei. Mas alguma coisa vai acontecer. Vai alguma coisa acontecer. Nem que seja em ti. Alguma coisa vai acontecer. Pode não acontecer essa tal coisa. Pode não ser resolvido. Mas alguma coisa acontece. Porque nós estamos diante de Deus a orar por alguma coisa. E das duas uma. Ou Deus, alguma coisa muda no coração de Deus. Ou Ele quer fazer alguma coisa e Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Nós acabamos de cantar. Ele faz o que Ele bem quer e entende. E por acaso até quer fazer aquilo que nós estamos a pedir. E concorda e acha que faz sentido lá, na mente de Deus. Ou não. Ou esse processo de nós orar muda o nosso coração. Eu tenho pessoas que oram a vida toda para que a família seja salva. E as pessoas acabam por falecer e nunca veem a família salva. As pessoas falecem e a família converte-se. Deus tem um sentido de humor muito estranho. Mas acontece. É vida. Agora, durante uma vida inteira, aquele coração foi alimentado por uma esperança de que a família um dia pudesse conhecer Cristo. E fielmente, o exemplo da minha avó, fielmente ela todos os dias, ela orava pela família. Agora, ela não tem capacidade já, porque não está entre nós, de ver tudo aquilo que está a acontecer com a família. Ela não é uma avó que vê o seu bisneto orar pelo seu neto. Já não consegue ver isso. Mas durante uma vida inteira, o seu coração foi sendo ministrado pelo coração de Deus. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabias. Clama a mim. Não diz assim, clama a mim, ora a mim, que eu vou resolver o teu problema. Não, clama a mim, fala comigo. Fala comigo, diz o que é que vai nesse coração. E eu, diz o Senhor, vou anunciar-te coisas grandes e firmes. Não são as coisas talvez que estejas a orar. Mas eu vou anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Tu não fazes ideia. Mas eu vou-te ajudar, diz Deus, nesta caminhada. Então, para nós orarmos
nós precisamos seguir algumas regras. Nós podemos orar de manhã, podemos orar quando acordamos, podemos orar quando nos deitamos, podemos orar na refeição. E orar é bom, sermos gratos a Deus é bom, é uma prática boa. Nós temos um coração de grato e podemos colocar isso em prática sempre que pudermos, ok? Mas a oração também tem um momento de secreto. A oração tem que ter um momento do público e tem um momento do secreto. Quando Daniel orava ao Senhor, ele resguardava-se onde? No seu quarto, nos seus aposentos. Ele não estava a orar em público. Ele puxava uma cadeira, ele puxava alguns manuscritos, umas coisas que ele escrevia. Ele puxava de um café, sentava-se ao pé da janela a contemplar a natureza e começava a orar ao Senhor. Começava a falar com Deus, no secreto, sem ninguém ver, sem expectativas. Jesus, acabámos de ler, sem expectativas. Ele pega nele próprio, ele vai para um lugar, porque ele precisava de estar sozinho com Cristo. Então o secreto é algo muito importante. Nós dedicarmos tempo ao secreto. Nós dedicarmos tempo a escutarmos Deus. Nós dedicarmos tempo... mas pastor, mas nós não temos tempo. Se tu não tens tempo para orar, há uma coisa que eu te garanto. Deus vai fazer esse tempo acontecer. Tua vida vai tomar um rumo que tu vais ter que orar. Tu não vais ter outra alternativa se não virares para o teu Deus. Podes não parar, podes não sentar, podes não ter esse tempo, mas tu vais clamar. Tu vais virar os teus olhos para o Senhor, o teu coração para Deus. Então o secreto é muito importante. Nós dedicarmos tempo em secreto. Eu estava a falar com alguém antes de nós iniciarmos o culto que eu, quando viajava de estrada muitas horas, eu tinha mais tempo para orar. Então tinha viagens de 3 horas para falar com Deus. E quando alguém é novo na fé, uma das perguntas que faz é: eu não sei orar. E o que eu digo sempre é: fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala como se estivesse a falar com o teu amigo, mas só com um bocadinho mais de respeito, está bem? Mas com Deus, fala com Deus. É teu Deus, Ele está-te a ouvir. Ele diz, Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus connosco. Fala com Ele, fala só. Sem mais pretextos nenhuns. Mas não temos que estar com os joelhos no chão, as mãos não têm que estar assim. Não, fala só com Ele. Fala só com Ele. Mas eu apetece-me falar com Ele, mas está muita gente ao meu lado. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Então, durante essas minhas viagens, louvores, ao no máximo, a ouvir música e sempre a falar com Deus. E o pessoal a passar por mim e eu a chorar e os braços levantados. E o pessoal diz: louco, este vai ter um acidente. Então eu tinha, pelo menos durante a semana, 2 viagens onde eu passava a viagem toda em oração, às vezes também a pastorear. Alguns de vocês fizeram parte comigo dessas viagens, de 3 horas. Mas eu tinha. Então para mim era mais fácil passar muito tempo a orar. Porquê? Porque eu estava treinado. Porque eu fazia isso muitas vezes. Então para mim estar 20 minutos, 30 minutos a orar, a meditar sobre a palavra, era mais fácil. Porque o meu músculo estava treinado. Então se tu queres orar mais tempo, que é a expectativa que Jesus tinha nos discípulos, é que nós nos dediquéssemos à oração, nós precisamos treinar. Não vai ser como uma oração de manhã, uma hora ao almoço e uma à noite que tu vais treinar o teu coração, o teu músculo da oração. Não vai ser. Eu garanto-te. Nós não vamos estar preparados para ter momentos de oração que podem mudar-nos a nós, em primeiro lugar, e falar com Deus na expectativa que Deus possa, na sua misericórdia, na sua graça, mudar a vida dos outros que estão à nossa volta. Ele precisa que nós possamos falar com Ele. Então o primeiro ponto que eu gostava de partilhar convosco é que nós temos que começar com gratidão. O Pai Nosso lembra-nos isso também. Salmo 100 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Que bom nós entrarmos na casa do Pai, no quarto secreto, e nós não estamos a lembrar Deus quem Ele é. Nós não estamos a lembrar Deus o quão bom Ele é. Nós não estamos a fazer isso. Nós estamos-nos a lembrar a nós. Nós louvamos o seu nome, damos louvor que Ele merece.
Nós reconhecemos coisas que Ele fez na minha vida, na vida dos outros, na vida da igreja, na história do povo de Israel, tudo aquilo que a gente conhece. É o momento de nós trazermos para cima da mesa. Tudo. Há uma expressão que é colocar a carne toda no assador. Em momentos de louvor e adoração, é nós nos lembrarmos de tudo. De tudo. Porquê? Porque é o tempo para nós adorarmos o coração de Deus. Nós sermos gratos por aquilo que Ele é. Antes de pedirmos alguma coisa a Deus, nós devemos começar por adorá-lo. Senão, que tipo de relacionamento é este? Que a primeira conversa que nós vamos ter é pai, dá-me isto. Eu conheço este tipo de relacionamento lá em casa. Pai, dá-me isto. Pai, preciso disto. Pai, quer comprar aquilo. Ouçam, filhos. Filhos. Experimentem também louvar os vossos pais. Experimentem, filhos, dizer assim: pai, eu reconheço que tu és um grande pai, és um pai espetacular, tu cuidas de mim, tu alimentas-me, tu trabalhas para sustentar esta casa. E se calhar depois de um filho dizer todas estas coisas, vai dizer assim: epá, eu se calhar não preciso pedir mais nada, eu já tenho tanta coisa. Se calhar aquilo que nós íamos pedir, de repente já não é assim tão importante. Se calhar aquilo que nós vamos pedir, se calhar precisamos de amadurecer um bocadinho mais. Se calhar uma dor que nós temos, se calhar não é uma dor assim tão grande face a tudo aquilo que nós temos. Filho, se calhar, a ideia de tu ires pedir um jogo para a PlayStation ao teu pai, de repente se perde um bocadinho de valor, depois de tu reconheceres tudo aquilo que tu já tens. Entrai pelas portas, entrai no quarto secreto, entrai no tempo de oração, entrai na intimidade com Deus, com louvor, com hinos. Uma das coisas que ajuda é nós, se não sabemos cantar, que é o meu caso, e Deus não se importa com isso, está bem? Vocês podem cantar à vontade. Ele não faz exceção de vozes. Mas cantem ao Senhor. Coloquem ainda estava a dizer esta manhã, tenho agora aí uma playlist de um grupo e eu tenho ouvido aquilo em loop. Ouvi. Porque eu estou a ouvir o quê? Estou a ouvir louvores ao Senhor. Estou a ouvir louvores para mim. Louvores ao meu Deus. Então, entoai com as minhas próprias palavras, com palavras de gratidão, de louvor, com hinos, com músicas, cantem a Deus. Então, nos primeiros minutos de oração, nós devemos dedicar um tempo para nós reconhecermos quem Deus é e tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E se nós não conseguimos fazer isso, alguma coisa está errada. Nós não estamos aqui a adorar e a louvar o mesmo Deus. Nós estamos a querer fazer um tipo de barganha qualquer com Deus. Queremos que Ele nos satisfaça em algumas áreas, mas nós não reconhecemos a sua bondade, o seu amor. Nós não conseguimos ver essas coisas. E o amor de Deus é tão óbvio, é tão escandaloso, que é impossível nós não o adorarmos, não o louvarmos. Nós podemos dizer: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela casa que eu tenho, pelo emprego, Pai. Ainda que não é o emprego que eu queria ou que eu goste, obrigado porque é esse emprego que paga as contas lá em casa e que me põe a comida na mesa. Obrigado pela minha saúde, que ainda que não seja a melhor saúde, é a saúde que me permite ir trabalhar e ter os meus... Tanta coisa que se nós não conseguimos ser gratos a Deus, alguma coisa está errada. Então, nos primeiros minutos, nós temos tempo para agradecer a Deus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. No vosso lugar, seja audivelmente ou só no vossa mente, no vosso coração, vamos dar alguns segundos para nós adorarmos a Deus e agradecermos a Deus. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Senhor. Deus. Basta-te. E a igreja, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, por quem Tu és, por quem nós reconhecemos que Tu és nas nossas vidas, Senhor, por quem Tu foste na vida de tantos outros lá atrás, Senhor, pela forma como a Tua palavra, ela é exímia em mostrar quem Tu és.
um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de relacionamento, um Deus de salvação. Queremos te agradecer pela salvação, Deus, por termos esse selo, temos o nosso nome escrito no livro da vida, Deus. Então, obrigado, Senhor, por tu nos dar sempre segundo as oportunidades, Deus. Obrigado porque tu tens sempre uma mão estendida na nossa direção. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que nós temos. Obrigado por tudo aquilo que nós conseguimos produzir, Deus. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelos tetos das nossas casas, Deus. Obrigado, Senhor, pela comida que nós temos na nossa mesa todos os dias, Deus. E aqueles, Senhor, que ainda que não tenham comida, obrigado por todos aqueles que ajudam outros a terem comida, Deus. Obrigado pelos corações generosos que nós temos à nossa volta, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu tens colocado família, Senhor, à nossa volta, Deus. Obrigado. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. Mateus 7:7. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E muitos de nós temos problemas em pedir coisas a Deus. Mas a palavra diz, pedi. Pedi. Uma garantia nós temos, é que Deus está a ouvir. É que Deus está à escuta. Ele diz que bati e dar-se-vos-á. Não está escrito. Bati, ou pedi, e dar-se-vos-á aquilo que pediste. Não é isso que está escrito. E às vezes a expectativa é essa. Nós pedimos e estamos à espera que Deus devolva aquilo que nós pedimos. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. E nós todos temos essa experiência. Se nós oramos e se já pedimos alguma coisa, que Deus vai dizer muitas vezes que não. E Deus vai dar o quê? Outra coisa. Deus vai mostrar outra coisa. Mas para isso é preciso nós pedirmos muito a mesma coisa. Não temos medo em pedir, sermos ousados em pedir. Temos orações de petição, de pedinchar a Deus. Petição, pedir a Deus. Deus, eu quero mesmo isto. Deus, eu quero mesmo uma namorada, uma mulher crente. Quero mesmo ter uma esposa crente. Quero muito ter. E isso Deus não vai dizer que não, vai dizer que sim. Pode não ser essa que estás a pensar. Pode ser outra. Mas pedir com intencionalidade. Pedir com insistência. Pedir com súplica. E muitos que pedem uma namorada, pedem já muito com muita súplica. Mas súplica. Pedir. E nós temos a promessa que se nós pedirmos, Ele vai nos dar alguma coisa. Se nós vamos buscar alguma coisa a Deus, Ele diz assim, busca alguma coisa de Deus. Busca. Ele diz, tu vais encontrar. Pode não ser essa coisa. Pode não ser isso que estás à procura. Mas tu vais encontrar alguma coisa em mim. Ouça, se a gente busca alguma coisa em Deus, Ele tem sempre alguma coisa para nos dar. Sempre. Não é só a palavra que não volta vazia. A oração não volta vazia. O buscar não volta vazio. O orar não volta vazio. Mas por isso é preciso nós insistirmos. E não é com orações SMS. Não insiste com uma oração SMS. Os maridos sabem, se nós queremos alguma coisa da nossa esposa, nós temos que suplicar. Nós temos que pedir. Nós temos que fazer uma campanha de petição. Pedir. Pelo menos aí nós estamos bem treinados. Temos... Pelo menos... Com amor. Pedir. Orar sem cessar. Orar sem cessar é uma ideia que muito pode ser levada ao extremo. Que temos que estar constantemente a orar todas as horas da nossa vida. Orar sem cessar é mais a ver com a intensidade, com o propósito, com quanto é que nós colocamos na oração. Quanta carne no assador nós colocamos na oração. E nós talvez fazemos devocional sem cessar. Porque nós temos hora marcada, temos um livrinho para escrever coisas, compramos devocionais. Então o nosso devocional é muito devocional em termos de leitura da palavra, é muito intenso, é sem cessar. Mas às vezes a oração não é sem cessar. A oração cessa ao fim de 30 segundos.
Oração cessa antes de começar a refeição. Oração cessa quando nós colocamos os pés para nos levantar no chão para ir para trabalhar. Oração cessa quando os nossos olhos cessam e nós adormecemos a orar. Pedir com fé, pedir com intencionalidade, pedir com ousadia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e vai-se-vos abrir. Então como é que nós podemos fazer isto? Como é que nós podemos nos ajudar hoje? Então, eu sei que hoje vocês não vieram preparados, mas para a próxima vão vir, está bem? Que é, vocês vão ter um livro lá em casa, um caderno, e vocês vão escrever no vosso caderno ou no vosso telemóvel uma lista de oração. Eu não sei se vocês têm uma lista de oração. E muitos de vocês podem dizer assim, eu tenho uma lista de oração, mas está aqui na minha cabeça. Não vai funcionar, amigo. Faça uma lista de oração. Escreva uma lista de oração. Nem que seja para vos envergonhar, vocês terem aqui uma coisa que escreveram no dia 15/3 e nunca mais lá voltaram. Oraram uma vez só e nunca mais lá voltaram. Nós precisamos de nos treinar mais. Nós precisamos de orar 3 vezes por dia. Nós precisamos de exercitar o nosso músculo da oração. Então vamos escrever. Vamos escrever. Escrevam lá alguns motivos. Olha, eu vou escrever hoje o meu motivo de oração anual, que é uma das coisas que eu estou a orar, que é que Deus possa despertar outros para o ministério. Tá? Eu vou escrever aqui. Despertar. Porque eu sei que eu tenho os meus dias contados e eu quero que os meus filhos tenham um pastor também. Então estou a pedir que Deus possa levantar uma nova geração de ministros para o Senhor. Amém? Agora eu vou colocar aqui outro assunto. São os assuntos do dia a dia. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pela minha saúde e pelo meu ministério. Eu vou pedir que Deus me sustente, que Deus traga proteção à minha família, que Deus continue e que seja gracioso com o meu ministério pastoral, que Deus me continue a ajudar. E agora tenho anual, tenho temas que eu vou orar, eu quero orar por estes temas, e depois tenho aqui uma secção, que é a secção do INEM, ok? Da UTI, que é as urgências. E aqui tenho 37 nomes. Então aqui vou meter aqui alguns assuntos que eu quero orar especificamente. E às vezes num dia oro por umas pessoas, no outro dia oro por outras, mas tenho sempre alguns nomes escritos aqui. Então eu estou a escrever aqui alguns dos vossos nomes, está bem? A Bianca precisa de oração. Ok? Sabem, isto pode parecer uma coisa muito simples, mas isto é uma coisa que nos ajuda a nós sermos responsáveis por aquilo que estamos a fazer. Sabem, quando as pessoas dizem assim, estou a passar por esta dificuldade, estou com muitos problemas lá em casa e tal, nós o que é que nós dizemos? Eu vou orar por ti. Quão sérios é que nós somos quando dizemos isso, que nós vamos orar pela pessoa? Ouçam, a maior parte das vezes, eu garanto-vos aqui, que se nós não orarmos logo pela pessoa, logo ali naquele lugar, nós nunca mais vamos esquecer essa pessoa. Vamos esquecer. Porque a vida vai nos atropelar. Nós vamos esquecer. E vai haver outra pessoa, se calhar, que nós vamos estar a seguir, que vai nos pedir, e se calhar nós oramos, e a outra pessoa já foi. Então vamos escrever para nos ajudar. Então, pedir com fé, a oração começa também por nós sermos práticos e nós termos uma lista de oração. Seja uma lista, se nós conseguirmos fazer isso. Ainda há pouco tempo vi uma pessoa tirar um pedido, alguém foi, o Janel, estavas connosco, fomos almoçar, e alguém tirou o pedido todo, de todos os pratos, de todas as bebidas, quase todas as sobremesas, sem tomar uma nota. Ouçam, eu não consigo fazer isso, eu tenho que escrever, senão vou-me esquecer. E essa pessoa acertou, não acertou, Janel? Tudo ali. Se tu és uma dessas pessoas, ótimo, grava essa lista na tua mente e ora por essas pessoas diariamente. Tens um foco anual, tens um foco mensal, tens pessoas que queres orar especificamente. Ora por ti, ora pela tua família, ora para aqueles que estão à tua volta, mas ora com intencionalidade, com orações. Pede, bate à porta por estas pessoas. Bate à porta de Deus por despertar de ministério. Bate à porta de Deus para que pessoas aqui à volta sejam convertidas. Bate à porta de Deus pelos problemas que tu estás a viver. E muitas vezes nós o que fazemos é bater à porta uns dos outros e nós não fazemos o nosso trabalho.
Nós não batemos à porta de Deus com as nossas próprias coisas. É mais fácil ir bater à porta do irmão. É mais fácil ir dizer: eu não quero saber mais desta igreja, vou procurar outra igreja. Quando a nossa vida de oração é miserável. Nós não batemos à porta de Deus. Nós não batemos com a expectativa de encontrar. Nós não pedimos com a expectativa de resposta da nossa própria vida, dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades. Quão sérios é que nós estamos a ser connosco próprios? Quanto mais com a vida dos outros. E às vezes tornamos aqueles seres super espirituais, que somos super espirituais, oramos mesmo com as mãos assim, levantamos as nossas mãos, oramos alto, e a nossa vida no secreto é minúscula. E Deus sabe isso. É ridículo. Nós andamos-nos a enganar a nós mesmos e a tentar criar uma imagem quando Deus sabe. E Deus diz assim: amigo, tu não bates, tu não me buscas. Tu és um hipócrita. Tu és como aqueles que jejuavam, que nós falámos a semana passada. Nós jejuavam e faziam questão de mostrar que estão a jejuar. Faziam questão de mostrar que estavam caídos, que não comiam para serem achados uns coitadinhos e que são super espirituais. Deus está-se a borrifar para isso. Deus olha para o teu coração e vê o teu coração no secreto. Tanto quando tu estás no secreto, quanto tu estás aqui. Deus consegue ver isso. Então pedi com fé, oração, súplica, pedir, pedir, pedir. E Timóteo 2:1 diz assim: admoestes, pois, que antes de tudo, imaginem, antes de tudo, nós façam de precações, orações, intercessões, ação de graças por todos os homens. Antes de nós pensarmos em grandes esquemas, em grandes estratagemas, em outras igrejas, em outras formas de fazer, em outros pastores a pregarem, em outras formas de pregar, antes disso tudo acontecer, antes de se mover qualquer coisa, antes de comprar um carro novo, antes de se ter um filho, antes de se sair da igreja, antes de tudo, façam-se orações, intercessões, ações de graças. Por quem? Por todos os homens. Ninguém. Por todos os homens. E por assim, pelos reis e por todos os que estão na iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Ouçam, Deus quer que vocês orem por mim para que eu tenha uma vida sossegada. E a pregação hoje devia ser só por causa disso. Vocês orem por mim para eu ter uma vida sossegada. Mas é o que a palavra diz. A gente ora pelo nosso governo para que nós possamos ter uma vida sossegada, quieta, em toda a piedade e honestidade. Então a nossa oração contribui para que a nossa vida seja melhor, porque Deus vai ouvir e Ele vai agir segundo a sua graça, segundo o seu querer. Mas Ele diz isso: mas orem, falem comigo, peçem-me. Hebreus 13:7 diz assim: lembrem-se dos vossos pastores. A tónica é esta: no meio da vossa vida, no meio de toda a vossa confusão, no meio de toda a azáfama, no meio de tudo aquilo que vocês têm que fazer, lembrem-se dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Não só o pastor de hoje, não é só o pastor Ricardo. Diz assim: lembrem-se dos vossos pastores. Quantas vezes é que nós oramos e lembramos das pessoas que fizeram caminhada na nossa vida? Porque nós não chegámos aqui só por nós. Nós não estamos aqui só por nós. Houve alguém que nos falou do ministério. Houve alguém que nos levou pela mão, a mim literalmente, desde criança, para a igreja. Orem pelos vossos pastores. Orem por aquelas pessoas que vos pastorearam, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Orem por essas pessoas. Sejam gratos, atentando para a sua maneira de viver. Sejam gratos. Outra forma de nós orarmos é nós orarmos as próprias palavras de Deus. É nós orarmos a palavra. A palavra é ótima de ser orada. Vocês querem um texto bom para meterem nas redes sociais hoje? Aquele post que vocês gostam de fazer? A palavra é ótima de ser orada. A palavra de Deus é ótima de ser, porque é a palavra dele. Então nós podemos orar a palavra dele.
Nós podemos dizer assim: Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É Bíblia. É Bíblia. Salmo 119. Deus, a tua palavra é a lâmpada para o meu coração, para os meus olhos, para a minha vida. Ajuda-me a compreender melhor a tua palavra. Ajuda-me a ser mais fiel com a tua palavra. Orem a palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Amém? Quando nós oramos, nós estamos a falar com Deus. Quando nós lemos e oramos a Bíblia, Deus fala connosco. Então, uma das perguntas que nós temos é que eu não escuto a voz de Deus. E por acaso até há um meme, lembrei-me agora, eu não tinha pensado nisso. Então lê a Bíblia em voz alta. Se tu não escutas a voz de Deus, lê a Bíblia em voz alta. Lê a Bíblia. Se nós, quando oramos, somos nós a falar com Deus, nós temos dificuldade, alguns de nós, a escutar Deus de volta, que tal nós pegarmos na sua palavra? É só uma dica. E deixemos que a palavra de Deus responda à nossa oração. Mas para isso é preciso nós fazermos isso muitas vezes. Orarmos, falarmos com Ele e lermos de volta. E às vezes até estamos a ler um texto que temos no nosso devocional. Mas não interessa. Deus é Deus. Deus vai usar da sua palavra para responder o que Ele quer. Então nós podemos orar as nossas próprias palavras, podemos orar a palavra de Deus em si, recitar salmos. Os salmos eram recitados, cantados, mas os salmos eram orados. Era os homens a falar com Deus. O salmo é uma oração. Ouçam, nós não temos o nosso próprio livro de salmos, mas nós temos o nosso livro de salmos. Nós hoje oramos. Tu hoje de manhã, quando acordaste e oraste, nem que seja, Deus, obrigado pelo dia que tu escreveste um salmo ao Senhor. Tu falaste para Ele. Tu abriste o teu coração. Tu louvaste, adoraste à tua maneira, com as tuas próprias palavras, com o teu próprio entendimento. Levantaste um salmo. Mas nós podemos ouvir e falar também de Deus. Então escolha uma passagem, escolha um livro, escolha um devocional. Tem muitos devocionais lá atrás. Escolham e usem a palavra para tentarem escutar aquilo que Deus está a falar. Porque às vezes nós lemos um versículo, lemos uma história, e é uma história, uma passagem que nós já conhecemos há muito tempo. Imaginem que a palavra se renova todos os dias e que a palavra responde a algumas coisas que nós estamos a passar na nossa vida. É a palavra de Deus. Então às vezes nós queremos ouvir Deus não lendo a palavra dEle, não escutando a palavra dEle. Às vezes nós queremos escutar respostas de Deus com um raio de luz a entrar no nosso quarto e iluminar um versículo. Mas a nossa Bíblia está fechada. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai iluminar um versículo na nossa vida? Se a Bíblia está fechada. Se a palavra está fechada. Se a palavra não é cantada. Se a palavra não é orada. Sabe, em momentos que nós estamos muito ansiosos, nós louvamos e agradecemos o Senhor. Em muitos momentos de louvor e adoração, a minha ansiedade desaparece. Porque eu lembro à minha alma quem Deus é. Digo assim, oh Deus, tu és Deus, quem somos nós? Minha ansiedade, eu acredito que tu és este Deus. Um louvor, a adoração, ela desmancha qualquer ansiedade. Estamos a falar do nosso Deus, estamos a evocar quem Ele é. Estamos-nos a lembrar à nossa carne, às nossas ansiedades quem Ele é. Então, o facto de nós lermos a palavra e de nós mergulharmos nos salmos durante o nosso tempo devocional, no nosso tempo de oração. Temos meia hora a orar. Oramos, lemos um salmo, escutamos um louvor, vamos voltar a escutar o grupo de louvor a cantar, tentamos cantar nós, tens uma guitarra em casa, pegas na guitarra, cantas qualquer coisa, voltas a orar, voltas a pedir, a falar com Deus. E isto é ouvir a Deus.
Para terminar, a oração tem momentos onde, eu vou dizer isto de outra maneira, o silêncio também ora. O silêncio também ora. Às vezes nós precisamos silenciar a nossa voz. Às vezes nós precisamos silenciar as nossas dores. Às vezes nós precisamos silenciar os nossos queixumes. Às vezes nós precisamos silenciar o nosso orgulho, silenciar a nossa própria razão. Lembram-se, aquela parte onde diz negar-nos a nós mesmos. Na oração, nós precisamos negar a nós mesmos. E às vezes nós vamos para uma reunião de oração cheios de listas, de problemas, de questões. Só que a oração também faz parte da oração nós estarmos em silêncio, nós aquietarmos o nosso coração. E quando o Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, calem-se. Calem-se um pouco. Calem esses ruídos. Aquietem a vossa mente. Parem lá de fazer barulho um pouco. Ouçam aquilo que eu tenho para vos dizer. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E não há um só cabelo que caia da tua cabeça que eu não saiba. Então, momentos de oração silenciosos são momentos também bons. Onde nós estamos na presença de Deus só a lembrar-nos de quem Deus é. Só a reconhecer que Ele é Deus. Só a dizer que eu confio em Ti, Deus. Só a dizer que eu aceito aquilo que Tu tens para mim, Deus. Porque aquietar-nos e saber que quem é Deus é algo bom para nós. Ele diz que é algo bom para vocês, se vocês conseguirem aquietar e ter uma consciência de que vocês sabem que eu sou Deus. E entra novamente a palavra. Como é que nós podemos nos ajudar a nós mesmos em saber quem Deus é? É lermos dele, é lermos dele, é lermos de quem Davi dizia que Deus era para ele, é percebermos como Davi achou que Deus viu que Deus foi misericordioso com ele, ainda que ele fosse um pecador e ele tivesse caído. Então usemos da palavra de Deus para ficar nestes silêncios. E às vezes um tempo devocional e um tempo de oração não tem palavras, não tem som. Só tem meditação, só tem silêncio, só tem selá, só tem pausa. Nós dizemos assim: não, eu vou parar de pedir, agora vou só escutar. Vou só lembrar-me a mim mesmo de quem Deus é. Como Deus foi bom para Davi. Este homem fabuloso que errou tanto, mas tinha um coração que sabia sempre para onde voltar. Ele sabia sempre para onde voltar. Ele sabia sempre o que tinha que reconhecer. Ele sabia sempre bem de onde é que Deus o tirou. E que sempre que ele errava, ele voltava sempre a esse lugar. Ficar em silêncio. Então eu hoje gostava que vocês pudessem fazer comigo, não aqui, mas em casa, a oração mais longa que vocês conseguirem. Não tem que ser uma oração de 1 hora. Não tem que ser uma oração de meia hora. É a oração mais longa. Eu não sei quanto tempo é que vocês oram, mas eu gostava que nós como igreja orássemos mais tempo, mais intencionais, mais estruturados. 3 vezes por dia, separados, mais estruturados, mais organizados. Não acharmos que a oração é um componentezinho extra da nossa fé que está ali, que nós anexamos e tudo o resto vai funcionar. Não, a oração é uma parte muito importante. Tanto que o Senhor Jesus diz assim: não foi outro homem, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Porque os discípulos começaram a perguntar: mas como é que nós fazemos isto de oração? Mas como é que nós fazemos? Mas eles já tinham uma estrutura, eles tinham uma herança, 3 vezes por dia, depois reúnem-se todos no templo, depois oram em conjunto. Mas Jesus diz assim:
Portanto, orais vós deste modo. É assim que vocês têm que orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração. Vocês têm que começar por adorar. É Jesus, não é o pastor Ricardo, não é um coach. Estamos a ser treinados pelo próprio Senhor Jesus. Que maravilha é esta? Quem é que foi o teu coach esta semana? Jesus. Ele ensinou-me a orar. Eu não precisei de ir à internet à procura de um coach para me ensinar a orar. Eu tive o próprio Jesus a ensinar-me a orar. Ele ensinou-me. Então Jesus disse assim, olha, Ricardo, quando tu vieres falar com o Pai, não fazes com o Pai como se fosse só o teu Pai. Ele não é só o teu Pai. Ele é o Pai de todos. Ele é o Pai nosso. Não é o Pai meu. Então quando eu oro, eu não vou só orar por mim. Vou orar por todos, porque Ele é o Pai de todos. Pai nosso. Pai nosso. Santificado seja o teu nome. Tu és santo. Então, a primeira parte tem a ver com adoração. Elevar, dizer, fazer-nos escutar quão Deus santo és. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que vai logo contra. Nós vamos orar a pedir coisas. O que nós estamos a dizer logo quando começamos a orar é assim, olha, independentemente daquilo que eu vou dizer, eu sei que o mais importante é que seja feita a tua vontade. É que seja o teu reino a governar aqui dentro. E não aqui dentro a governar o teu reino. Então que seja essa... Nós já começámos 10 minutos de oração e ainda não estamos a pedir nada para nós. Só estamos a assumir quem Deus é e o que Ele vai fazer em nós é da vontade dEle. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é feita, como aqui no céu. Assim no céu, como aqui na terra. Seja feita a tua vontade nos dois lugares. Deus, é isso que eu quero. Metade da oração está feita. Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, dá-nos aquilo que nós precisamos. Dependência tua. Nós queremos ser dependentes de ti. Então dá-nos aquilo que nós precisamos. Não é dar-nos um banquete. Não. O banquete, a picanha, as melhores férias. Eu quero ter um belo... Não, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o que a gente precisa, Deus. Quantas orações é que nós fazemos e nós não pedimos aquilo que precisamos? Pedimos aquilo que queremos. Mas Jesus ensina-nos a orar, a pedir aquilo que nós precisamos. Deus, eu preciso disto. Tudo o resto, se puderes dar, ótimo, eu vou adorar. Eu gosto de picanha. Mas o que eu preciso mesmo é do pão. Todos os dias. Esse não pode falhar. Se puder ter picanha, ótimo. Mas o pão não pode falhar. Dá-nos isso, dá-nos o pão. Dá-nos o alimento diário. Deus, perdoa as nossas dívidas. E nós já muitas vezes vamos falar com o Pai, com o Criador de todas as coisas, cheios de dívidas. Ele sabe que nós estamos cheios de dívidas. E nós vamos com o coração como se não tivéssemos dívidas. E Deus vai desviar o ouvido dele. Porque tu não és uma pessoa confiável. Tu és uma pessoa que queres querer uma barganha qualquer. Só estás interessado no dinheiro do Pai. Só estás interessado na capacidade e no poder do Pai. Mas não estás interessado no perdão do Pai. E Ele desvia o ouvido a quem não está interessado no seu perdão. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. E há um tempo na oração para nós pedirmos perdão. Para nós fazermos um reset diário com Deus. Deus dá-nos isso. Jesus diz assim, eu vou-te dar uma oportunidade. Todos os dias a gente pode fazer um reset. Todos os dias podemos começar de novo. Todos os dias. Sempre que orares. Várias vezes por dia. É o que Jesus está a dizer. Quando orares, eu vou-te dar esta oportunidade. Pede perdão. Eu vou dizer assim, estás perdoado, meu filho. Vai e não peques mais. Todos os dias. Eu faço isso por vocês. Eu defendo-vos em vosso nome junto de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós temos que ter este coração generoso. E não nos conduzas à tentação. Ajuda-nos, Deus. Porque nós passamos mal com esta coisa da tentação. Nós precisamos da tua ajuda. E nós escrevemos lá, a tentação nisto, a tentação naquilo. Dizemos mesmo. Ora, loucura que nós dizemos a Deus qual é que é a nossa tentação. Que nós pedimos ajuda a Deus nas coisas que nos fazem desviar da vontade dEle e da palavra. E Jesus está a dizer isso. Façam isso. Façam isso. Peçam perdão. Digam onde é que vocês se desviam. E livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e toda a glória para sempre. Amém.
Adoração, submissão à palavra, dependência de Deus, perdão e entrar debaixo das asas do Pai. E Jesus ensina a nós não orarmos, e isto com vãs repetições. Mateus 6:7. E orando não usamos vãs repetições. Não é o facto de nós dizermos as coisas repetidas várias vezes que Ele se vai cansar e dizer assim, pronto, está bem, aqui tens. Não usem. Jesus diz, não usem. Usem as vossas coisas. Usem as vossas verdades, as vossas realidades. Não vãs repetições, mas realidades. Como os gentios, que pensam que por falarem muito serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirem. Então Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus sabe as coisas que nós temos que pedir perdão. Deus sabe as coisas que nos desviam. Deus sabe das coisas que nós precisamos ter proteção. Deus sabe. Mas será que nós temos coragem para orar isso? E é o que a palavra diz. Não usemos essas vãs repetições. Não usemos de orações que são vãs, que não nos vão acrescentar em nada, mas vamos orar aquilo que é importante. Que Deus já sabe. Só está à espera que tu digas. Pai, perdoa-me. Ele diz, eu perdoo-te. Imaginem a ânsia de ser um Deus, isto eu a divagar, a filosofar aqui, a ânsia de ser um Deus que só está à espera de nós orarmos as coisas certas para Ele liberar perdão. Só está à espera de nós pedirmos o pão nosso e deixarmos de pedir a picanha do dia-a-dia. E Ele dá. De nós sermos gratos por aquilo que nós já temos, de nós vermos, de nós reconhecermos e sermos gratos das coisas que já temos. Antes estamos a pedir coisas que não precisamos. E Ele só está à espera de que nós sejamos gratos das coisas que Ele já deu. Nós não conseguimos ver. Como é que Ele vai dar mais se nós não reconhecemos coisas que já temos? Até eu gostava que vocês pudessem preparar, seja de forma metafórica ou não, o vosso tempo, o vosso espaço, o vosso lugar, com a vossa Bíblia. Vocês possam ter um caderninho de orações, seja no vosso telemóvel. Vocês pudessem juntar o vosso devocional ao tempo de oração, que orem e depois vão ler a palavra. E Deus não falou nada. É ok, a palavra não volta vazia. Vamos orar. Vamos continuar a orar. Fechamos a palavra, voltamos, oramos, ouvimos um salmo. Se hoje tu consegues fazer isso por 5 minutos, faz por 6. Faz por 7. Faz por meia hora. Faz por 1 hora. A oração não volta vazia, assim como a palavra. Ele prometeu que Ele vai dar alguma coisa. Sempre. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Paizinho, estamos gratos pela Tua palavra, Deus. Estamos gratos, Senhor, por Tu seres o melhor professor. Estamos gratos por Tu nos deixares com tanta clareza aquilo que Tu esperas de nós. Agora ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ajuda-nos a identificar as coisas que nós precisamos de pedir perdão. Ajuda-nos nisso, Deus. Ajuda-nos a identificar perante Ti, termos coragem de orar a Ti, a pedir perdão por essas coisas. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a identificar as áreas da nossa vida onde nós somos fracos, onde a nossa carne é fraca, onde nós caímos, onde nós nos deixamos tentar e nós nos desviamos. Ajuda-nos a cada um de nós a identificar isso, a escrever e a orar diariamente. Senhor, protege-me, ajuda-me. Eu vou me esforçar por fazer-me mulher, mas protege destes ruídos, destes leões que andam aqui a rugir à minha volta. Ajuda, Deus, a criar em nós um coração que é um coração que Te louva, que Te exalta, que Te reconhece, que olha para o lado e reconhece aquilo que Tu já tens dado a cada um de nós. Não só um coração que está na expectativa de mais, de muito melhor, mas que não é capaz de reconhecer aquilo que já tem. Ajuda-nos a reconhecermos aquilo que já temos.
Ajuda-nos a sermos gratos das coisas que já temos. Ajuda-nos a sermos gratos das pessoas que Tu já tens na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos pela palavra que já temos na nossa vida. Pela saúde que já temos, Deus. Pelo trabalho que já temos. Ó Deus, pelos amigos que já temos. Pelo amigo que já temos. Pelo único amigo que já temos. Ajuda-nos a sermos gratos. Para que quando nós nos dirigirmos a Ti, Senhor, possamos ser discípulos bem ensinados e orar como Jesus ensinou. Sermos gratos, pedimos perdão, aceitar a Tua palavra, aceitar a Tua palavra, a Tua vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, que a nossa vida de oração possa ser uma vida condizente com a Tua expectativa, para que Tu não nos aches a dormir todos os dias, para que Tu não nos aches não vigilantes todos os dias, para que Tu não nos encontres todos os dias a dormir, quando a Tua expectativa é que nós vigiássemos um pouco contigo. 1 hora, pelo menos, nós vigiássemos contigo, Deus. Ajuda-nos e deposita a Tua graça sobre as nossas vidas. É isso que eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém.